Boa noite, alunos do segundo ano. Professor Jailson Ciência, como estão? Hoje retornamos às aulas para esse segundo semestre. Vamos lá, pessoal, fazer um bom segundo semestre, estudar bastante, participar, fazer as atividades, ok? Hoje nós vamos estudar as propriedades coligativas, certo? Vamos ver o que é isso nesse instante. Olha, a intensidade com que as propriedades coligativas ocorrem depende unicamente da quantidade de partículas presentes na solução, mas não depende da natureza dessas partículas. Tais fenômenos podem ser explicados pelas interações que ocorrem entre as partículas do soluto, né, que é quem vai ser dissolvido, e as moléculas do solvente, que é quem dissolve. Já estudamos isso. Essas interações dificultam a passagem do solvente para o estado de vapor, assim como o seu congelamento. As propriedades coligativas são tonoscopia, ebulioscopia, crioscopia e osmose. Nós vamos estudar essas propriedades agora, saber o que é cada uma delas. Olha, a tonoscopia. Tonoscopia, chamada também de tonometria, é o estudo da diminuição da pressão máxima de vapor de um solvente provocado pela adição de um soluto não volátil. Né? Já estudamos pressão máxima de vapor no primeiro semestre. Lembre lá o que é a pressão máxima de vapor. A ponte máxima de pressão se dá naturalmente, né, de uma substância. Olha, a adição de um soluto não volátil, um soluto não volátil é um soluto que não vaporiza. E um solvente vai diminuir, né, essa pressão máxima de vapor. Exemplo, nós temos a água. A pressão máxima de vapor da água é de 31,82. À medida que eu vou acrescentando glicose, essa pressão máxima de vapor vai diminuindo. Isso é o que é a tonoscopia, diminuição da pressão máxima de vapor pela adição de um soluto não volátil. Nada mais do que isso, ok? Ebulioscopia. Ebulioscopia, também chamada de ebuliometria, é o estudo da elevação da temperatura de ebulição do solvente em uma solução. Temperatura de ebulição é a temperatura no qual a substância ferve, certo? O aumento, variação da temperatura de ebulição, pode ser justificado pela diminuição da pressão máxima de vapor, que se deve à presença de partículas do soluto. Para que ocorra a ebulição da solução, é necessário que ele seja aquecido até que sua pressão de vapor se iguale à pressão atmosférica. Isso ocorre muito, pessoal. Por exemplo, eu tenho água, ela ferve, uma água pura, ela ferve a 100 graus. Quando eu acrescento sal de cozinha, que é o cloreto de sódio, que é um soluto não volátil, ele vai aumentar essa temperatura de ebulição da água. É tanto se a água está fervendo, eu acrescentar sal, ela vai parar de ferver. Porque o sal, ele aumenta a temperatura de ebulição da água, né? Esse fenômeno que é chamado ebulioscopia, ok? Crioscopia. Crioscopia ou criometria é o estudo da diminuição da temperatura de congelamento de um solvente em uma solução. A adição do soluto não volátil, como eu já falei, que é um soluto que não evapora, a um solvente provoca um abaixamento da temperatura de congelamento desse solvente, o que pode ser explicado pelo fato de as partículas do soluto dificultarem a cristalização do solvente. Exemplo, a adição de aditivo no radiador do carro para evitar que a água do radiador congele. Em locais que nevam, que faz muito frio, né? Se deixar somente a água no carro lá, a água do radiador congela e estoura o radiador. Eles se acrescentam um aditivo para quê? Esse aditivo, que é um soluto não volátil, aumenta a temperatura de congelamento. Com isso faz com que ele não congele, ok? Faz com que a água do radiador não congele. Parecido também em locais quentes, como aqui também se coloca um aditivo para que a água do radiador não ferva, né? É mais ou menos
O mesmo princípio, ok? Interiores também, tem pessoas que onde não tem energia elétrica, eles querem congelar, conservar uma bebida gelada, eles colocam gelo, colocam a bebida e acrescentam sal. O sal faz com que esfrie muito rapidamente ali, elevando a temperatura de congelamento, né? Esfria rapidamente, muito mais, e acaba conservando aquela bebida congelada, ok? Agora mais uma, a última, que é a osmose. Osmose é a passagem do solvente para uma solução, ou a passagem do solvente de uma solução diluída para outra mais concentrada, por meio de uma membrana semipermeável. Uma membrana semipermeável é uma membrana que ela deixa passar substâncias. Ela deixa entrar e sair. Um exemplo é esse aqui, ó. Eu tenho água de um lado e glicose do outro. No meio, separando essas duas substâncias, eu tenho uma membrana semipermeável. O que é que diz a osmose? O líquido passa sempre mais do menos concentrado para o mais concentrado. O que vai acontecer? Onde tem a maior concentração de glicose? É no segundo aqui, ó. Aqui eu tenho pouca água, ó, muitas moléculas de água, poucas moléculas de água. As amarelinhas são moléculas de glicose, né? O que acontece? A água vai passar do menos concentrado para o mais concentrado, onde tem mais glicose. Ó. A água vai passar para cá. O que vai acontecer? Ó? O nível da água vai diminuir e o nível da glicose vai aumentar, porque a água passou para o outro lado por osmose. Um exemplo clássico também, pessoal, disso aí, é uma salada verde. Você faz uma salada verde e acrescenta sal, vinagre. Alguns minutos depois, aquela salada ela fica murcha. Por que ela murcha? Quando você coloca o sal e o vinagre, a água vai sair do alface, que é menos concentrado, e vai se misturar com o sal e o vinagre, que é mais concentrado. Se o alface perde água, ele vai murchar. Então, por isso que a salada murcha, certo? É um exemplo clássico de osmose. E nós terminamos por aqui mais essa aula. Até a próxima. Uma boa noite a todos.